no livro de Gálatas, ou carta aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 2 em diante. Vamos fazer uso da palavra do Senhor. Enquanto isso, você chega aí, já vai compartilhando a nossa live, já vai deixando seu comentário também, não tem nenhum problema, depois eu posso ler os comentários para todos. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais uma ministração da palavra de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo de número 2 diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Paulo, nós sabemos, todos que estão na graça de Deus, sabemos muito bem que o nosso apóstolo de fundamento é Paulo, né? O nosso apóstolo de fundamento se chama-se Paulo. Então, por que nós lemos muito as cartas de Paulo? Por que nós lemos muito as cartas de Paulo? Porque Paulo, nós sabemos muito bem que ele recebeu a revelação da graça de Deus, ele recebeu a instrução para ministrar a palavra aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Nós somos gentios. Então, esta palavra, ela veio para cada um de nós para nos ensinar. Então, nós se baseamos muito, ou usamos muito as cartas paulinas, porque sabemos que ele é o apóstolo do gentio. Então, Paulo é o nosso apóstolo. Mas nós fazemos uso da palavra de Deus em toda a sua palavra, conveniente à graça de Deus. O bom entendimento, para você ter um bom entendimento sobre a palavra de Deus, é muito bom que você conheça os dois fundamentos. É bom que você conheça os dois fundamentos. Quais são os dois fundamentos da graça? Ou melhor dizendo, quais são os dois fundamentos da igreja? Os dois fundamentos. O primeiro fundamento é lei e o segundo fundamento é graça, certo? O primeiro fundamento é lei, o segundo fundamento é graça. O fundamento chamado lei já passou e agora nós estamos num fundamento chamado graça. Então, quando você entende sobre o fundamento da lei e da graça, a sua compreensão ela é bem melhor. Quando você não entende sobre a lei e sobre a graça, fica muito complicado de você entender sobre a palavra do Senhor e você faz uma misturada da palavra, você prega lei e prega graça. Então, quando você tem os olhos iluminados, quando você tem a mente ativada em Cristo, você entende sobre a lei e sobre a graça. E nós sabemos muito bem que hoje nós não estamos vivendo mais na lei, mas nós estamos vivendo na graça. Por isso, nós ministramos uma palavra da graça de Deus. E Paulo, ele estava dizendo assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. A lei de Cristo não é que nem a lei de Moisés, que eram seus 613 mandamentos. Não. A lei de Cristo é diferente. A lei de Cristo é amor. A lei de Cristo é paz. A lei de Cristo é alegria. A lei de Cristo é ajudar o seu irmão. A lei de Cristo é fazer sem obrigação, mas fazer por amor. Esta é a lei de Cristo. Qual é o maior mandamento da palavra de Deus que o próprio Cristo disse? Amai-vos aos outros, como eu vos amei. Então, quando você ama o seu irmão, quando você ama o seu próximo, quando você ama um amigo como Cristo amou, você está fazendo aquilo que Cristo mandou. Você está cumprindo a lei de Cristo. E aí Paulo estava dizendo assim, versículo de número 3, porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Rapaz, eu sou melhor porque eu fui consagrado a pastor. Eu sou melhor do que o diácono, sou melhor do que o presbítero, sou melhor do que o evangelista. E Paulo está dizendo assim, se você se julgar ser melhor do que os outros, você se engana, porque você não é nada. Um outro dia eu preguei sobre os membros
né? Outro dia eu preguei sobre os membros de Cristo, ou os membros da igreja. A lei de Cristo é o amor, perfeitamente. Então, quem são os membros da igreja? É eu e é você. E aí o Paulo vai dizer assim, será que o dedo menor da nossa mão, ele é mais importante do que o dedo maior? Não, todos são iguais, todos têm uma função diferente, mas todos é válido. Então o que acontece? Muitas das vezes a gente se julga ser melhor do que as pessoas, mas a lei da semeadura, ela não falha na vida das pessoas. A lei da semeadura não falha. Tem uma referência que colocaram aqui, o pastor Robson colocou, João capítulo 13, versículo 34 e 35, deixa eu ler aqui. Não quero sair do foco aqui da minha mensagem, mas está dentro do foco sobre o amor, né, pastor Robson? Sobre a lei de Cristo. E olha que nós estamos lendo ainda o Antigo Testamento. O livro de João é Antigo Testamento, porque o testador ainda estava vivo, certo? Então, João capítulo 13, versículo 34 e 35. Olha o que é que diz. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveste amor uns aos outros. Então era isso que era a missão que Cristo estava dizendo para o seu discípulo. Ó, se você amar um ao outro, você é o meu discípulo. Se você amar o seu irmão, isso significa que você está fazendo o que eu mandei, porque esse é o mandamento. Mas o interessante, amados, que quando você não tem uma mente ativada, quando você não tem os olhos iluminados, você não ama. É só fachada. Eu amo, não ama. É só fachada. Quantos hoje pessoas estão se degladiando, querendo se matar? E isso dentro das igrejas. Eu não estou falando do mundo não, porque o mundo que a gente fala, o sistema. Não estou falando do mundo como sistema, porque o sistema, eles já são corrompidos. Eles não têm os olhos iluminados, não têm a mente de Cristo. E hoje tem muitos que dizem que são de Cristo, tem muitos que pregam o Evangelho, que pregam a palavra de Deus, mas fica se degladiando, fica julgando as pessoas, fica colocando em julgo, ficam amaldiçoando as pessoas e quer que você viva uma vida de maldição, quer que você viva uma vida perversa, quer que você viva uma vida debaixo de julgo da lei. E ele não tem coragem de fazer isso que Paulo disse. Olha, nós temos que levar a carga uns dos outros, porque esta é a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Eu ajudar o meu irmão, levar a carga do meu irmão. Qual é a carga que meu irmão está levando agora? O meu irmão está passando necessidade financeira. Ele não tem o alimento para comer. Então, qual é o meu dever? Amar. O meu dever é amar. Só um momentinho, deixa eu virar. Calor aqui. Vou virar aqui o ventilador para ficar melhor para mim, né? Ainda estou sem ar-condicionado aqui. Então, o dever é amar. O meu dever é amar o meu irmão. Só que o que acontece? É muito complicado quando se fala hoje de amor. Por quê? Porque muitos não entenderam ainda sobre essa lei de Cristo. Não entendeu sobre a lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? É aquilo que eu planto, eu também colho. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto coisa ruim, eu vou colher coisas ruins. Então o que é que eu tenho que fazer hoje? Começar a fazer um plantio e eu plantar coisas boas. Então, se eu vejo o meu irmão necessitado, passando por necessidade de pão, eu tenho que fazer aquilo que Cristo mandou. Vá lá, filho, ajuda ele, compartilha o teu pão com ele. Ah, mas se eu compartilhar o meu pão com ele, vai faltar na minha mesa. Se eu compartilhar, com certeza vai faltar. Será que falta? Vamos ver se falta. 2 Coríntios, capítulo de número... Deixa eu ver por aqui pelo computador mesmo. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. Olha o que é que diz aqui. Mas digo isso,
Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Meu irmão, quanto mais você ama as pessoas, mais você é amado. A lei da semeadura. Quanto mais você alimentar as pessoas, mais você é alimentado. Quanto mais você fizer o mal às pessoas, mais você é odiado, é maldito. Então essa lei não falha. Essa lei não falha. Eu estou passando por uma dificuldade, e o interessante é que a gente só costuma falar daquilo que a gente está vivendo, porque a Bíblia mesmo diz que nós falamos da boca o que o coração está cheio. Então hoje o meu coração ele está cheio de algo, por isso que eu estou passando para vocês sobre isso. E a gente já ajudamos mas já ajudamos muito as pessoas. Tem muitos que têm conhecimento disso, que nós ajudamos bastante as pessoas já. E o incrível, amados, que nós passando por uma situação, pessoas que você não esperava que pudessem lhe ajudar, pessoas que você não contava, sinceramente não contava com a ajuda dele. Eles chegam e nos ajudam e a gente fica assim, puxa vida, como é que pode? Só que Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele trabalha de uma forma diferente do homem. Deus não trabalha como o homem trabalha, certo? Então, a gente vê hoje cada pessoas que estão nos ajudando nesses momentos difíceis, que a gente fica surpreso. Mas aí eu passo a ter o entendimento. Por que eu passo a ter o entendimento? Porque vem agora a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você também colhe. E como foi que você plantou? Eu plantei muito. Então, meu irmão, se você plantou alimento na vida das pessoas, se você plantou aquela semente na vida das pessoas, pode ter certeza que você vai colher. Graças a Deus, estamos 2 meses aqui, 2 meses parados com a escola fechada. Mas não faltou para nós um dia só a merenda, não faltou para nós o almoço e não faltou a janta. Nem um dia nós ficamos de fome. Por quê? Deus, ele tem sido fiel para conosco e ele tem honrado com a sua palavra. E esta palavra que diz, que Paulo estava dizendo em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 2, 2 Coríntios 9, 6, está hoje se cumprindo em nossas vidas. Por que ela está se cumprindo? Porque a palavra de Deus, ela é fiel, justa e verdadeira. Então, se você quer que a sua sementeira, se você quer que possa um dia você ser uma pessoa mais abençoada do que você já é você continuar plantando, filho. É você continuar semeando. Ele mesmo, o próprio Cristo falando aqui através de Paulo, ele diz, mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Eu não quero usar as palavras que o sistema evangélico, o sistema religioso, os cão gulosos, eles usam. Porque ele diz assim, dê o seu tudo, você tem que trazer o seu tudo. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Quanto mais você mais dá, mais você recebe. Quanto mais você mais faz, mais você... Entendeu? Só que aquilo ali é uma lavagem cerebral. E as pessoas vão lá, dá um carro, dá uma casa, dá tudo mesmo. Mas eles não dão para o reino. Eles dão para o ministério, dão para um pastor, dão para os cão gulosos. E eles não são abençoados. Por que não são abençoados? Porque eles estão plantando em terras erradas. E o que Paulo estava falando aqui é outra coisa. Quantas pessoas não investiram aí o seu carro, pegou o seu carro e jogou numa fogueira santa? E hoje está decepcionado, não quer mais ir para a igreja, não quer mais ouvir uma palavra de Deus, não quer mais ouvir nem falar sobre evangelho. Porque se decepcionaram, porque não receberam aquilo que plantaram, mas é porque foi ensinado errado. E Paulo está dizendo aqui a forma diferente. Paulo não estava dizendo, vá lá, plante numa igreja, plante na vida de um pastor, plante na vida de um ministério. Não.
Paulo estava dizendo, aquele que planta pouco, vai colher pouco. Ele não fez uma separação. Vá lá, plante na igreja tal, plante na vida do irmão tal. Não. Mas, irmão, cada vez que nós plantamos essa semente na vida de pessoas, pode ter certeza, não por tristeza nem por necessidade. Olha o que diz aqui em versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então você tem uma cesta básica em casa, uma comparação. E aí você de repente sente vontade de dar aquela cesta básica para uma pessoa que está carente, está passando necessidade. Aí você pensa assim, puxa vida, se eu der essa cesta básica, vai me fazer falta. Eu acho que eu vou dar só uma metade. Aí, não, mas eu vou ficar com fome se eu der essa cesta básica. Você está dando o quê? Por tristeza. Ou você está dando por necessidade. Não dê. Dê com alegria. Porque se você der com alegria, com certeza vai receber. Melhor oferta ou contribuição é aquela que você dá sem esperar nada em troca. Aí Deus vem em secreto e nos recompensa. Isso é verdade, pastor Robson. Então o que acontece? Quando você dá a alguém, cara, eu vou ajudar a obra de Deus porque é necessitada. Eu vou ajudar o irmão porque o irmão está carente. Eu vou ajudar fulano e tal porque ele está passando necessidade. Eu vou ajudar, então você está fazendo a coisa errada. Não faça. Não faça porque não vai ter retorno. Você vai ficar triste, você está dando por necessidade. Dá com alegria. Rapaz, eu vou ajudar porque eu amo fazer isso. A minha maior alegria hoje, amados, é quando eu pego 10 cestas básicas, coloco no meu carro e saio na rua, dando cesta básica para as pessoas. E quando eu vejo aquela pessoa recebendo com aquele carinho e começa a chorar e agradecer, eu fico mais alegre do que ele mesmo. Porque eu sei que ele estava precisando exatamente daquela cesta. Quando hoje eu faço algo por uma pessoa, que eu vejo a felicidade dele, eu fico mais feliz do que ele ainda. Não porque eu vou receber em troca, mas porque eu já entendo sobre essa lei da semeadura. Eu não preciso dar esperando a recompensa. Não preciso, porque automaticamente essa recompensa virá para mim. Dê um murro na parede. Uma comparação. Dê um murro na parede. E dê uma olhada se você não vai sentir dor. Se você não vai descascar, rasgar a sua mão. Recompensa. Recompensa. Por quê? Reação. Você tomou, fez uma ação e agora vai vir a reação. Então essa é a lei da semeadura. Tudo que você bate, ela retorna. Tudo que você faz, ela vai retornar. Então, meu amado, entenda sobre essa lei da semeadura. Se você gosta de estar julgando as pessoas, apontando as pessoas pelos atos cometidos na carne, como hoje nós recebemos muitas afrontas, muitos julgamentos, pessoas que chamam a gente de adúltero, chamam a gente de prostituto, de anticristo, falso profeta, barba negra, e enfim, é só isso que as pessoas falam. Por quê? Porque o coração deles está cheio de maldade. São sementes podres que existem dentro do seu coração. E às vezes até recebo das pessoas dizendo assim, Chaga, por que você não reage? Eu disse, calma, fica tranquilo, eu não preciso reagir. Eles estão plantando a semente deles. Amanhã eles vão ter o retorno. Fica tranquilo. E aí eu fico em paz. E aí daqui a pouco vem o retorno. A gente fomos assaltados agora. Eu acho que muitos têm conhecimento disso. E descobrimos, digamos, quase tudo do que aconteceu, por que aconteceu aquilo. E a gente poderia muito bem ter corrido atrás para tentar recuperar os nossos bens que perdemos. Mas não, ficamos de boa, entregamos na mão do Senhor e deixamos para lá. Na realidade, nós vamos deixar para lá, não vamos atrás disso. Porque Deus sabe todas as coisas, por que isso veio acontecer conosco. Amanhã
nós vamos colher aquilo que foi plantado na vida de outras pessoas. Então, meus amados, nunca pense que se você fizer algo hoje, não vai colher amanhã. Vai. Tudo que o homem planta, certamente ele colherá. Então, a lei da semeadura é essa. Por isso que Paulo estava dizendo, se você planta pouco, você vai colher pouco. Se você planta muito, você vai colher muito. Às vezes eu conto meus sonhos que parece ser loucura para as pessoas. Quando eu conto meus sonhos, parece ser loucura para as pessoas. Daí é servos, dai a servos a dado, boa medida, recalcada e sacudida, e transbordadas vós deleiterão no regaço, porque com a mesma medida com que medis vós, medirão a vós. Lucas capítulo de número 6. Tudo o que o homem semeia, tudo, a Bíblia diz tudo, filho, tudo que o homem semeia, certamente ele vai colher. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Não, nós só temos a metade da bênção. Não, toda. O pastor Robson até diz assim, quando eu estou pregando, ele diz, o versículo chave do Chagas, qual é? Efésios capítulo de número 1, versículo 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou. Ele ainda vai abençoar ou já abençoou? Já abençoou. Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Está falando aqui de bênção material ou de espiritual? Espiritual. Eu já sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual na minha vida. Eu já sou abençoado. Eu preciso entender esta palavra. Eu preciso valorizar esta palavra. Eu preciso decretar ela na minha vida. Decretar não, quem decreta é Deus, né? Eu preciso entender esta palavra pela fé e viver esta palavra. E quando eu estou vivendo esta palavra, automaticamente esta lei da semeadura, ela é sobre a minha vida. Mas para isso eu preciso entender. Ah, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe por quê, filho? Eu já sou abençoado com toda sorte de bênção. Que Deus cuide de você. Eu não preciso, eu já sou cuidado por Ele. Que Deus te guarde. Não, eu já sou guardado por Ele. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de você. Não preciso de anjo, eu tenho o próprio Deus acampado comigo. Na realidade, acampado não, comigo. Ele habita dentro de mim, eu sou o templo e a morada do seu Espírito. Sou a casa dele. Então eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Você pode dizer isso também. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Todas as bênçãos material. Olha como é diferente agora das bênçãos espirituais para as bênçãos material. Vamos lá para o Antigo Pacto. Quando nós chamamos de Antigo Pacto, nós vamos para o Antigo Testamento, certo? Que é o Antigo Pacto. Lá no Torá, ou os 5 livros da Bíblia chamados de Pentateuco, que são os livros do Pentateuco, são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 21, vem aqui uma lista de bênção sobre as pessoas. Na realidade, essa lista de bênção aqui, sobre Israel. E se eles cumprissem tudo isso, essas bênçãos iam recair sobre eles. Olha o que é que diz aqui, Deuteronômio 28, versículo 1. Se ouviste atentamente a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Promessa. Olha a promessa. Aqui era promessa para Israel. Se ouviste atentamente a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ordenança para Israel. Versículo 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti,
e te alcançarão se ouvirem a voz do Senhor teu Deus. Isso aqui era promessa. Hoje ela é realidade nas nossas vidas. Porque o Deus de promessa se manifestou lá na cruz, morreu por a humanidade, e hoje ele não é mais um Deus de promessa. Hoje ele é um Deus vivo. Tudo que eu pedir a ele, se tiver dentro da sua vontade, ele fará. Porque o próprio Isaías disse que o caminho do homem é diferente do caminho de Deus. O caminho de Deus é diferente do caminho do homem. Às vezes o homem pede para o seu próprio deleito e não recebe. Mas quando você pede que está dentro da vontade de Deus, ele te abençoa. Ele te abençoa ou você já é abençoado? A bênção para ser concretizada na minha vida, para me dizer eu sou abençoado, ela já precisa estar concretizada. Então, as bênçãos já se concretizaram na minha vida, só falta eu tomar posse dessas bênçãos. Tanto material quanto espiritual. Espiritualmente já está completo, abençoado, com toda sorte de bênção. Material, eu também posso ser abençoado. O que é que eu preciso? O que é que você precisa? Então, meu irmão, entenda esta mensagem. Porque a lei da semeadura é essa: tudo que o homem planta, certamente ele colherá. Olha aqui o que diz aqui, versículo de número 3. Bendito será na cidade, e bendito será no campo. Bendito. O que é a palavra bendito para você? Maldito nós sabemos que é uma pessoa amaldiçoada. E bendito? Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem bênção, uma pessoa que vive em bem. Bendito seja. Então nós podemos dizer, eu sou bendito. Versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias da tua vaca, e das tuas ovelhas. Interessante que aqui, ele faz questão de falar sobre bens material. Bens. Mas o incrível, irmão, que muitas das vezes nós não sabemos agradecer, ou muitas das vezes nós não sabemos como levar esta mensagem para produzir nas nossas vidas. O cara tem um salário, e ele trabalha, ele tem o salário, e essa miséria desse salário, o cara ganha R$1.100, ele diz, esse salário é uma miséria, não dá para nada. Meu irmão, não dá, porque você mesmo se amaldiçoa. Você mesmo está amaldiçoando, você mesmo está dizendo que não dá. Então, a nossa boca, ela tem que produzir bênção, para você ser cada dia mais abençoado. Nós já somos, mas devemos todo dia determinar essa bênção nas nossas vidas. Aí você tem uma vaca, que ela produz leite, 10 litros de leite. Aí você diz assim, essa vaca miserável não produz leite, ela poderia produzir pelo menos 50 litros de leite, só produz 10. Por que ela só produz 10? Porque você mesmo está falando palavras de maldição. Quer dizer que eu tenho poder para abençoar e para amaldiçoar? Tem sim. A nossa boca, ela é uma fonte que jorra bondade e maldade. Então, eu tenho que todos os dias desejar ou determinar sobre a minha vida que eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Por isso que o próprio Deus estava ensinando aqui o povo israelita, o povo de Israel, para eles entenderem sobre isso. Versículo 5 diz assim, para quem chegou agora, estou lendo Deuteronômio, capítulo 28, versículo 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Estava falando sobre o campo mesmo, produto do campo. Teu cesto que levava o pão, a amassadeira que amassava a massa para produzir o pão. Versículo 6. Bendito será quando entrares, e bendito será quando saíres. Bendito será, aqui era promessa. Hoje nós não temos mais promessa, nós temos realidade. Eu sou abençoado. Diga para você, eu sou abençoado. Eu sou eleito. Diga, eu sou escolhido. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu
tenho saúde, eu tenho paz, por mais que você esteja na guerra, mas diga para você, eu tenho paz. Eu tenho segurança, por mais que o ladrão te roube, como aconteceu com nós. Mas diga, eu tenho segurança. Começa a determinar essas bênçãos na sua vida, que elas virão. Quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Talvez você acorde e diz, hoje o meu dia vai ser ruim. Pronto, filho, começou aqui, ó. Não tem uma mente iluminada. Mas quando você diz, hoje o meu dia vai ser bom. O meu dia hoje está abençoado. Por isso que nós acordamos e já colocamos aquela mensagem nas redes sociais. Melhor dia para todos. E aí, meu irmão, o nosso dia, por máximo que seja ruim na carne, mas nós temos o melhor dia. Então precisa que você aprenda a semear. Precisa que você plante essas sementes para que ela possa produzir bons frutos. Olha o versículo de número 7. O Senhor entregará feridos diante de ti, e os teus inimigos que se levantarão contra ti, por um caminho sairão e contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Até os inimigos que eles vierem contra nós, o Senhor vai desviar ele, para que não faça mal algum. Versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e que tudo o que puseres na tua mão e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso aqui era a promessa. Só que na realidade hoje nós somos abençoados. Seja bem-vindo aí, Batista, e também o meu tio Josa, né, o safoneiro lá do Santarém. Bem-vindos. Então isso aqui era promessa. Hoje é realidade nas nossas vidas. Tá doente hoje? Como é que você tá? Dor de cabeça? Diga para você, eu estou bem. Está com dor de dente? Diga, eu estou bem. Está faltando alimento na tua casa? Diga, eu estou farto. Está faltando o que na sua vida? Começa, meu irmão, semear na sua vida. Começa a dizer para você. Começa a determinar. Começa a declarar, melhor dizendo. Começa a declarar coisas boas. Que as coisas boas virão. O meu avô, ele sempre dizia assim. Me diz com quem tu anda. Meu pai também dizia esse ditado. Que eu digo com quem tu és. Me diz com quem tu anda. Se você anda com pessoas que são maldizentes, pessoas que só vivem se maldizendo, amaldiçoados, meu amigo, você vai ser uma maldição. Mas se você anda com pessoas abençoadas, pessoas boas, pessoas que declaram vida abundante, meu amigo, a sua vida vai ser assim. A sua história vai ser assim. O seu reino vai ser assim. O seu local vai ser assim. Então, devemos ter essa semeadura sobre a vossa vida. Continuando aqui, ó, o versículo de número 9. O Senhor te confirmará para si um povo santo, como te jurou, e guardaste os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos meus caminhos. Versículo 10. Assim todos os povos da terra virão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor a ti. E terão temor de ti. Versículo 11. O Senhor te fará, o Senhor te fará, prosperará grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra em que o Senhor juramente prometeu a teus pais e te dá. Versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar à tua terra a chuva no seu templo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestará muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará por cima e não por baixo.
se obedecerem os mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno para os guardarem e cumprirem. Você está entendendo por que você ainda não tem essa vida tão abençoada? Porque você mesmo se amaldiçoa todo dia. Porque você mesmo não declara essa bênção sobre a sua vida. Então, a partir do momento em que você começar a declarar essa bênção sobre a sua vida, o que vai acontecer? Você será completamente abençoado. Você já é. Só que na realidade você ainda não descobriu. Então, meu amado, começa a plantar essas sementes hoje. Comece a declarar hoje na sua vida. Começa a fazer. Toma esta palavra como uma receita na sua vida, tá bom? Toma esta palavra como uma receita e começa a declarar sobre a sua vida. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais e sou abençoado também com toda sorte de bênção materialmente. E mesmo que te falte muito ainda. E mesmo que te falte muito. O que é que está faltando na sua vida? Ô irmão, eu estou vivendo um momento tão atribulado. É um momento muito difícil na minha vida. Eu estou vivendo dias difíceis. Começa a declarar sobre a sua vida, meu amado. Começa a declarar. Irmão, mas é porque a gente está muito aflito. Esse coronavírus que todo dia assola na nossa porta, que todo dia quer nos matar. A gente só vê notícia que fulano tal morreu, que fulano tal morreu, que fulano tal está morrendo, que fulano tal está doente. Eu já não aguento mais ouvir tanto a televisão. Não ouça mais a televisão, filho. Desliga essa praga. Isso é uma miséria na sua vida. Desliga ela. E começa a ouvir coisas boas. Começa agora a pegar as promessas de Deus que é realidade na sua vida. Salmo 91, versículo de número 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diz para você mesmo hoje. Pode 1000 cair ao meu lado, 1000 doente com coronavírus ou morrer. Pode 10.000 cair da minha direita, mas eu não vou ser atingido, porque eu sou um escolhido do Senhor. Eu sou uma semente boa sobre a terra e eu quero produzir muitos frutos. Diga isso para você. Eu digo isso todos os dias. As pessoas chegam para mim e dizem assim: Chagas, tu ouviu, cara? Fulano tal morreu do coronavírus. Ontem mesmo. Umas pessoas mandaram aí informações para a gente que fulano tal tinha morrido do coronavírus. Outros estavam doentes. Mas eu todos os dias digo para mim mesmo: eu estou bem. Se o coronavírus chegar aqui na minha residência, ele irá morrer. Se o coronavírus passar por a minha porta ali, ele entrar por aqui para dentro, ele morre. Porque nós temos o remédio na nossa vida, que é Cristo Jesus. E se por acaso o coronavírus te pegar, Chaga, ainda assim eu glorificarei o nome do Senhor, porque eu sei que é permissão dele. E se eu morrer agora, eu não fico preocupado ou não estou preocupado, porque eu irei para um lugar melhor. Qual é o lugar que eu irei? Para perto do papai. Um lugar que ele tem reservado para mim, preparado para mim antes mesmo da fundação do mundo. Você crê assim? Não? Pois a Bíblia diz que ele nos elegeu, nos escolheu. Ele quem? O próprio Deus. Esse Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4. Ele, o próprio Deus, nos escolheu para reinar em amor em cima da terra. Então, meu querido, não precisa ter medo da morte. Vai chegar um dia determinado para você morrer. Morrer como? Fisicamente. Morrer essa carne. Mas espiritualmente, todos aqueles que entendem a palavra de Deus e vivem esta palavra, eles estão completos, sarados na pessoa de Jesus. Eles já estão completos. Começa a plantar essa semente na sua vida, na vida das pessoas. Vamos finalizar aqui o livro da lei, para nós poder
entrar para as bênçãos espirituais. O interessante é que muitas das vezes, olha o versículo 15 que diz aqui, ó, o versículo de número 13, né? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O Senhor estará por cima e não por baixo. O incrível é que tem muitas pessoas, amado, que entram numa empresa, passa 10, 15, 20 anos e nunca sai de empregado. Ele nunca é um líder, nunca é patrão, nunca é um administrador. Ele sempre é cauda, nunca é cabeça. Tem muitos que entram no evangelho e o desejo deles é ficar somente ali, parado, sem plantar nada. Eu não consigo ficar parado, porque na realidade eu entendo esta palavra. Deus me escolheu como cabeça. Deus me escolheu como líder, para me liderar. E por isso eu não consigo ficar parado. E todos os dias eu estou semeando, todo dia eu estou plantando, porque eu sei que Cristo me escolheu para me estar por cima e não por baixo. Versículo de número 14 diz assim: não te desviando nem para a direita, nem para a esquerda, não te desviando nem para as palavras que eu hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, e não andando após outros deuses para os servires. O que Deus quis dizer com isso? É porque na realidade você ainda não está completo, porque você está fazendo algo para ajudar a Deus. Está adorando a Deus, um Deus que ainda vai ser crucificado, comendo pãozinho com suco. Certo? E aí não recebe as bênçãos. Você tem que adorar um Deus em espírito e verdade. Pão com suco passou. Você ainda está dando uma judia a Deus para ser abençoado. Está levando o seu dízimo porque o seu pastor prega dizendo que para você ser abençoado você tem que dar os seus 10%. Aí leva o dízimo para a igreja. E aí você não está sendo abençoado. E ele diz: se você não levar o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Amaldiçoados vocês estão sendo por vocês levarem e ainda estão cumprindo a lei. Não andares diante de outros deuses. Você está andando ainda diante do Deus Moisés. A lei. Por que você não está sendo totalmente abençoado? Porque você ainda está cumprindo as leis de Moisés. Ainda você sobe um monte, desce monte, ainda buscam o Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, temos que entender esta palavra, temos que receber esta palavra, viver esta palavra, e aí sim, as coisas mudam na nossa vida. A palavra do reino de Deus, em Marcos capítulo 4, versículo 26. Olha o que é que diz aqui, como é interessante. Disse-lhe também: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra. 27. E dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse sem ele saber como. 28. A terra por si mesmo produz o fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. Nós não sabemos como é que o fruto nasce, mas sabemos que a terra produz. 29. Mas assim que o fruto amadurece ou amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegado a hora da colheita. Então ele disse: o reino, ele comparou a parábola do reino de Deus. O reino também é assim. Você começa a lançar, e de repente começa a lançar a semente, e de repente começa a vir as bênçãos que você nem imagina. Meu amado, como é que você quer ser um vencedor se você não tem coragem de semear? O cara diz assim: cara, eu queria tanto ser um barbeiro profissional, mas tem preguiça de semear. Como assim? Ele tem preguiça de praticar. Cara, eu queria muito ser um mecânico, mas ele tem preguiça de pegar uma chave para distorcer um parafuso. Cara, eu queria ser um grande administrador de empresa, mas ele tem preguiça de ler, ele tem preguiça de fazer um curso. Meu irmão, se você quer colher alguma coisa amanhã, comece a plantar hoje.
Cara, eu queria ser reconhecido mundialmente. Eu queria ser um cara que todo mundo olhasse para mim e tivesse assim orgulho. Então começa a fazer isso, meu amado. Começa a tirar as pedras do caminho que te atrapalha. Começa a declarar isso na sua vida. Todo dia eu declaro para mim mesmo: eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Por mais que essas bênçãos não se materializaram ainda para mim, mas eu sou abençoado. Por mais que essas coisas não chegaram ainda em mim, mas eu sou abençoado. Vai chegar um momento certo, a hora certa que essas bênçãos irão chegar. Então a lei da semeadura é essa. Você tem que começar a plantar. Ah, irmão, para me ser abençoado eu tenho só que fazer o quê? Abençoar as pessoas. Meu amigo, se você não for abençoado primeiramente aqui, você nunca vai conseguir abençoar ninguém. Nunca. Primeiro tem que estar aqui, ó, abençoado na sua mente, no seu intelecto. Tem que ter esse entendimento. Se você não tiver, infelizmente, você pode fazer o que fizer. Você não vai conseguir chegar aonde você quer. Então, olha o que diz aqui. A menor semente. Marcos capítulo de número 4, continuando aqui. Versículo de número 30, diz assim, ó, sobre a menor semente. Qual é a menor semente? Ele faz a comparação aqui de a mostarda, a semente de mostarda. Você conhece? Diz-lhe ainda, a que semelhantemente assemelha a mim o reino de Deus. Uma semelhança. Ou com que a parábola representaremos. É como um grão de mostarda, que quando se semeia, ao menor de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e criam grandes ramos, de tal modo que as árvores do céu podem aninhar-se à sua sombra. Interessante que as pessoas olham para você, né? Como olham para mim e dizem assim: não vai a lugar nenhum não. Isso é pequeno. É uma semente pequena, é um grão de mostarda. Meu amigo, nem me preocupo com isso daí. Você é um Zé Mané, rapaz. Ele fica falando essas coisas, mas não tem para onde ir não. Só que você é uma semente. Ele esquece que você é uma semente. Cara, o Chaga fica esse negócio dele aí, mas isso é loucura. E aí esquece. De repente essa semente começa a germinar e começa a produzir os seus ramos, os seus galhos. E daqui a pouco ela está gigante. E quando você olha e diz assim: cara, como é que pode? Como é que esse cara cresceu tanto assim? Como é que esse cara mudou desse jeito? Aí tem um entendimento maldoso. E aí eles vão dizer o quê? O cara está roubando. O cara está traficando, o cara está fazendo isso, está fazendo aquilo. Para ele ser abençoado desse jeito, o cara que andava em uma bicicletinha hoje está. O cara que pagou não sei quantos anos de aluguel e hoje tem uma melhor casa. O cara que ganhava um salário mínimo e hoje está ganhando 10, 15 ou 20 salário mínimo, 15 salário. O cara que passava necessidade e hoje tem pão a bastante, que ainda consegue alimentar muitas pessoas. É a semente, filho. É a semente que foi plantada numa terra boa. E ela agora está como essa semente de mostarda, produzindo sombra para as árvores do céu. Esse tal está produzindo sombra agora para as pessoas que não acreditavam, mas você acreditou. Hoje você é sombra para as pessoas. Hoje eu posso dizer, eu, Chagas Bezerra, sou sombra para muitas pessoas. Hoje as pessoas olham para mim e dizem assim: cara, eu sou teu fã. Meu irmão, isso dá um orgulho tão grande. Orgulho, estou falando não orgulho de querer destruir, mas estou falando em orgulho que a gente se orgulha porque a gente sabe o fruto que nós estamos produzindo hoje em cima da terra.
Pessoas olham para mim e dizem assim: Chagas, cara, eu admiro a sua coragem que você tem, cara, de trabalhar, de ministrar a palavra de Deus. Olha, você sabia que tem muita gente que quer calar minha boca? Porque todos os dias eu prego a palavra aqui ao meio-dia. Você sabia disso? Porque eu sou uma semente e eu estou produzindo fruto. Quantas pessoas já saíram do sistema? E quantas pessoas hoje estão querendo sair do sistema porque estão com a sua mente ativada, estão com seus olhos iluminados, estão entendendo esta mensagem e diz assim: Chagas, eu agradeço muito por Deus te usar meio-dia com esta ministração da palavra. Muitas pessoas hoje chegam para mim e dizem assim: Chagas, cara, eu fico muito feliz quando você começa a pregar a palavra, me motiva. Meu irmão, nós somos uma semente que fomos plantados em cima da terra. Muitos quiseram parar esta obra, mas não vão conseguir. Porque quem plantou esta semente, quem lançou esta semente, foi Ele. Ele quem? O Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado, passamos por uma situação agora que passamos 2, 3 dias sem poder pregar este evangelho. Mas estamos aqui de novo ministrando esta palavra, porque nós somos uma semente boa que iremos produzir muitos frutos para o reino de Deus aqui em cima da terra. Para finalizar nossa mensagem, porque já estamos chamando para almoçar. Aquele que dá a semente, quem foi que deu a semente? Quem é que dá a semente? Cristo. Olha aqui o que é que diz aqui. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, o pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Cara, isso aqui é forte, como diz os irmãos pentecostal. Isso aqui é forte. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. O cara, ele não tem como trabalhar porque está desempregado. Aí você vai lá no mercantil, comprou um fardozinho de água, de 10, parece que é 10 ou é 12 garrafinhas de água que vem no fardozinho. E aí você pega, dá uma ideia para a pessoa: ó, fulano, por que você não pega essa água aqui, essas 10 garrafinhas de água, e compra um saquinho de gelo, coloca no isopor e vai vender no sinal? Você comprou a R$1 a garrafa, aí você lá no sinal vende de R$1,50. Cada uma... Ei, tá fazendo barulho para mim aí. Atenção, rapaz. Então, cada uma garrafa você vai ganhar 50 centavos. Amanhã ele vai comprar duas. Fazer assim. Amanhã ele vai comprar dois fardos. Então o que acontece? Aquela semente se multiplicou em duas. Vai lá de novo, começa a vender aquela água, e quando chega amanhã, no outro dia, ele não vai mais comprar duas, vai comprar agora o quê? 4. Agora ele vai comprar 4 fardos. E daqui a pouco aquele homem se torna um grande empresário. Se tornando um grande empresário, ele vai contar a história dele e vai dizer: hoje eu quero retribuir a semente que foi lançada sobre mim. Eu quero retribuir esta semente. Por que eu quero retribuir essa semente? Porque aquele que me deu a semente ao que semeia, que no caso eu comecei a semear, então hoje eu sou um grande empresário. Você conhece alguma história assim? Hã? Conhece? Pois é. É desse jeito. Quando você semeia na vida de alguém, pode ter certeza, meu amado, pode ter certeza que essas sementes vão começar a produzir muita semente e sementes boas. É isso que Paulo estava dizendo. Quem foi que nos deu essa semente? Cristo. Quem é que você está investindo na vida das pessoas? Qual é a semente que você está plantando na vida das pessoas? Versículo 11. Enquanto em tudo enriqueçais para toda a liberdade, a qual por nós reveste em ação de graça a Deus.
Se nós somos abençoados com as bênçãos materiais, agora imagina com as bênçãos espirituais. Então, meu amado, é desse jeito que funciona. A coisa funciona desse jeito. Enquanto você está com essa semente na vida das pessoas, quando você está semeando na vida das pessoas, pode ter certeza que as bênçãos virão sobre a sua vida também. Entenda sobre a lei da semeadura. Quer colher muito? Começa a plantar muito. Eu dei alguns exemplos aqui para você entender. Quer colher pouco? Plante pouco. Eu quero colher muito. Por isso que eu estou plantando muito. Quando eu comecei a dar curso de barbeiro, que muitos me conhecem, eu comecei apenas com uma pessoa. E eu queria apenas 5 alunos. Cada turma, 5. Hoje nós temos 10 alunos cada turma. E eu tenho 3 turmas por dia. Uma de manhã, uma à tarde e uma à noite. Quantos alunos dá? 30, não é isso? Só que eu quero multiplicar. Agora eu quero 2 instrutores na minha escola. Cada um deles vai ter o seu horário de aula. E nós vamos multiplicar isso aqui para 90 alunos por dia. Tem condições, Chaga? Temos. A nossa fé já alcança isso. Quanto mais pessoas nós alcançar para ajudar eles, para poder semear esta semente, que é a profissão de cortar cabelo, para eles não precisar mais de ninguém, nós vamos fazer isso. Eu ganho, ele ganha e outras pessoas ganham. Vamos semear, meu povo. Vamos semear na vida das pessoas. Quando a gente fala de semear, não é somente aquela semente que você, como os pastores pegam, os cães gulosos, de você tem que semear na igreja. Você tem que semear aqui, porque semear aqui no reino aqui vai ser abençoado. Não! Você tem uma profissão? Eu tenho 8. Mas a profissão que eu mais amo é cortar cabelo. Por isso que hoje eu estou semeando esta profissão na vida de outras pessoas. E hoje, para a glória de Deus, nós já temos aí 340 alunos ou barbeiros formados aí em Fortaleza e fora do Brasil. São sementes que nós estamos lançando hoje sobre a vida das pessoas. É a minha profissão, que eu aderi à profissão do meu bisavô, avô, meu pai, e hoje eu estou semeando na vida das pessoas. E no reino espiritual, estou semeando esta palavra que está arrancando os medos da sua vida hoje, que está arrancando as dúvidas e que está aumentando a sua fé. E a sua mente agora, o seu psique, o seu psicológico, está entendendo isso, e eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai começar a semear na vida das pessoas. Para finalizar, 2 Reis capítulo 4, versículo de número 1 em diante. Olha o que é interessante aqui. Cara, essa mensagem aqui é incrível. É incrível. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1. Ah, como eu queria que tivesse aqui pelo menos 10 mil pessoas assistindo essa live aqui agora, essa mensagem. Que eu tenho certeza que as pessoas iam voar. Dizer, rapaz, cara, que mensagem é essa? Que agora eu realmente entendi sobre o mistério da semeadura. Realmente eu entendi o mistério agora, o que é semear. Ah, como eu queria que tivesse aqui pelo menos umas 10 mil pessoas. E essa mensagem pudesse alcançar mais e mais pessoas ainda. Mas é assim mesmo, né? Mas eu creio que esta mensagem vai alcançar muitos e muitas pessoas para que o reino de Deus seja glorificado em cima da terra. Finalizando aqui, nesta mensagem aqui, ó. 2 Reis, capítulo número 4. Certa mulher, das mulheres dos discípulos do profeta, chamou a Eliseu, dizendo, meu marido é teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor, e chegando o credor para levar os meus 2 filhos para seres escravo. Meu irmão, eu fico imaginando essa cena, uma mulher que tinha um marido, que o marido morre, e agora os seus filhos que ela tinha, que era uma segurança para ela, já não tinha mais. Por quê? Porque o agiota, vamos chamar ele de agiota, que é a nossa linguagem de hoje, que é os credores,
ele levou seus filhos para vender como escravo, porque naquela época, tanto a mulher, quanto os maridos, quanto os filhos, ele era vendido, irmãos. Ele era vendido como escravo mesmo, entendeu? E aí vinham os compradores de escravo e comprava aquele escravo e ele passava a servi-lo a ele enquanto vivesse. E para aquele escravo não sair do poder deles, eles pegavam uma suvela, que o povo do interior sabe muito bem o que é isso, uma agulha grossa de cabo de pau, furava a orelha daquele escravo e a partir daquele momento eles seriam propriedade exclusiva daquele patrão. Aonde aquele escravo chegasse em outra, digamos, em outro reino ou em outro reinado, ou em outras terras, todo mundo sabia que aquele escravo tinha dono. Então eles não poderiam ser vendidos, ou não poderia, melhor dizendo, eles não poderiam fugir e nem poderiam ir para a propriedade de outras pessoas. Porque se eles fossem, quando chegasse na propriedade de outras pessoas, já olhavam para a orelha. E quando olhava na orelha, já sabia que ele tinha um dono. Então era mais ou menos assim que ia acontecer com aqueles filhos da viúva. Olha o que é que diz aqui. Versículo 2. Estou lendo em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que tem eu de te fazer? Disse-me, diz-me o que é que eu tenho, o que é que tu tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse-lhe ele, no caso Eliseu: vai, pede emprestado vasilha a todos os teus vizinhos. Preste atenção. Pede vasilha emprestada a todos os teus vizinhos, vasilha vazia, não pouca. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite e todas aquelas vasilhas. Põe em parte o que estiver cheia. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e este lhe chegavam as vasilhas, e ela os enchiam. Chegando as vasilhas, disse-lhe ela um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então faziam ela e fez saber o homem de Deus. E ele disse: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. É mistério. Mistério mesmo, que se você começar a analisar, você entra no céu para entender esses mistérios aqui. Você entra. A dimensão que aquela mulher, eu começo a imaginar, 2 filhos que a mulher tinha, estava agora como escravo, viúvo, o marido tinha morrido, não sabia mais o que fazer. E agora chega um profeta lá e diz: vai lá, pega as vasilhas. Aquela mulher foi todas a vizinhança, talvez não tinha muito, né, como hoje tem, mas diz que ela pegou vasilha. As vasilhas, não sei, eu acho que poderia ser uns potezinhos de pote de barro, né, porque naquela época o povo usava muito pote de barro, talvez fosse isso. Mas diz que ela pegou muita vasilha, levou e pegou aquele pouquinho de azeite que tinha e começou a derramar sobre as vasilhas, e as vasilhas começou a encher. Todas as vasilhas que ela tinha pegado da vizinhança encheu. E aí o profeta depois disse: pega todo esse azeite, vende, paga a dívida que você está devendo para o credor, e você vai viver com os seus filhos do resto. Deu para entender? Vai viver com teus filhos do resto do azeite. Você imagina se aquela mulher viveu mais 100 anos. Aquele azeite não acabou. Ela foi viver do resto do azeite. Por quê? Provavelmente o azeite acabava, ela ia lá de novo, enchia a vasilha.
ela vendia o azeite e de repente a vasilha enchia. Isso é a minha imaginação, porque ele disse, vai e vive do resto. E o que acontece, irmão? Se por acaso aquela mulher tivesse acabado, na realidade, aquela vasilha acabou, mas se ela tivesse entendido sobre esse mistério, e ela disse, não, vamos fazer o seguinte, como essas vasilhas aqui já estão cheias, nós não temos mais vasilha aqui em casa, nós vamos fazer o seguinte, vamos lá nos vizinhos que nós temos, o restante, vamos pegar tudo que tiver cheio e vamos encher. E não vamos deixar passar nada, porque nós seremos os maiores empresários aqui nesse deserto. E agora nós vamos vender bastante azeite. Tem muitas das vezes, amado, que as bênçãos começam a chegar sobre as vossas vidas. A mesma forma que chegou naquela mulher. Mas nós não somos inteligentes o suficiente para sobreviver sobre isso. Em momento de crise que nós estamos vivendo hoje, nós chegamos a dizer, pronto, acabou-se. Não tem mais jeito. Acabou-se. Mas tem muitas pessoas que entendem sobre esses mistérios hoje. Quem é que não está precisando de uma máscara? E a galera começava a fazer o quê? Máscara para vender. Tem muita gente que hoje estão vivendo somente da máscara. Quem é que não quer hoje usar um álcool gel nas mãos? E as empresas, elas compraram muitos estoques de álcool gel para poder vender. E hoje eles estão, mamando em cima do dinheiro daqueles que estão precisando. Em momento de crise, não devemos baixar a cabeça. Não devemos parar. Nós temos que usar esta palavra como uma semente. Iremos plantar essa semente para que a semente possa ser multiplicada e a nossa sementeira nunca acabe. Esse é o melhor momento, amado, de vocês semearem. Quantas pessoas estão passando necessidade hoje? Consegue dividir teu pão com ele? Não por tristeza e nem tampouco por necessidade, mas vai lá, entrega com alegria. Não vai te faltar. Agora, se for por tristeza ou por necessidade, pode ter certeza que você vai morrer de fome também. Então, essa é a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, certamente ele vai colher. O que é que você está falando hoje? Só maldições? Só vê luta? Só vê doença? Só vê problema? Dificuldade? É porque o seu coração está cheio disso. Encha seu coração hoje de amor, encha seu coração de paz, de alegria, encha seu coração de esperança, encha seu coração de um dia melhor. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Começa a plantar essa semente aqui. Começa a plantar essa semente aqui na sua boca. E você vai ver como seu dia amanhã vai ser melhor. Tudo o que acontece nas nossas vidas tem um propósito. E se for o propósito de Deus, filho, se preocupa não, que você é um abençoado com toda sorte de bênção. Esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido sobre esta mensagem e entenda uma coisa: não existe nada que vai impedir que você seja abençoado. Nada, nada, nada. Por quê? Porque nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Como assim que somos abençoados com toda sorte de bênção? Efésios, capítulo de número 1, versículo 13, que eu me apeguei nesse versículo e eu tomo posse todos os dias na minha vida. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou, já nos abençoou. Que Deus te abençoe. Não, eu já sou abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Sou abençoado com toda sorte de bênção. E é isso que eu quero dizer para você também. Você também é abençoado. Só precisa você tomar posse desta palavra e começar todo dia a declarar isso na sua vida. Eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho amor, eu sou vitorioso, eu sou um homem próspero, eu sou uma mulher próspera. E mesmo que o teto esteja caindo sobre a sua cabeça, e mesmo que você esteja com dor de cabeça, com febre, com doença, mas diga para você, eu tenho saúde. Comece a declarar isso para você. E aí você vai ver como você vai mudar, a sua vida vai mudar e tudo